Líderes de partidos de oposição ao governo Dilma protocolaram, na manhã de hoje, um novo pedido de impeachment da presidente. O novo pedido de afastamento estava previsto para ser entregue na última sexta-feira. A entrega, entretanto, acabou sendo adiada para hoje, já que os líderes da oposição queriam anexar como justificativa alguns decretos presidenciais que previam aumento de gastos neste ano sem autorização do parlamento. Esses decretos são considerados indícios de pedaladas fiscais no atual mandato. Em discurso no gabinete do presidente da Câmara, o líder do PSDB na casa, deputado Carlos Sampaio, disse que o PT se notabilizou por ter dois dos seus ex-presidentes presos, José Genuíno e José Dirceu, bem como dois tesoureiros, Delúbio Soares e João Vacari Neto. Pois é a novela do impeachment. Agora a pergunta que todo mundo faz é se um pedido do impeachment que está sendo agora coordenado na Câmara dos Deputados pelo polêmico Eduardo Cunha, que está sendo acusado pela Lava Jato de ter recebido 5 milhões de dólares e há outras acusações de manter dinheiro na Suíça, de ter investimentos em várias partes do mundo. Será que esse pedido de impeachment pode ser contaminado pelo polêmico Eduardo Cunha, ele, por sua vez, acusado de estar envolvido em várias falcatruas? Essa que é a pergunta. Vamos ver o desenrolar dos dias aí, da semana, para onde caminha essa crise política que assola o país. E o governador de Minas, Fernando Pimentel, anunciou hoje o repasse de mais de 60 milhões de reais para o transporte escolar no estado. Com a medida, o valor total previsto para o programa neste ano será de 281 milhões de reais. O contrato foi firmado entre o governo do estado e 843 municípios para realizar o transporte escolar de cerca de 261 mil estudantes que moram na zona rural. O valor que cada município vai receber tem como base a quantidade de alunos matriculados nas escolas estaduais e que moram na zona rural. De acordo com o governador, a partir de 2016, um novo modelo de repasse para o programa de transporte escolar vai diminuir a burocracia e aumentar a eficiência na fiscalização. Olha, e a inadimplência, aquele cano, né? O não pagar das empresas subiu 7,3% no terceiro trimestre de 2015, quando comparada com o mesmo período do ano passado. Na variação acumulada de 4 trimestres até setembro, a alta da inadimplência é de 8,1% contra os 4 trimestres antecedentes. Na comparação com o acumulado até junho, houve desaceleração de 0,2%. Segundo especialistas, a inadimplência das empresas permanece em patamar elevado. Isso ocorre devido ao cenário de forte incerteza econômica e retração da atividade, além da desaceleração do crédito e dos níveis elevados de inflação e juros. E o professor de economia do IBMEC, Ricardo Couto, vai analisar esse momento da economia. Tudo bem com você, Couto? Tudo bom, Barroso. Como é que vão as coisas? Nós temos aí as pessoas que não estão conseguindo pagar as suas contas, muitas vezes, né? Isso. Tem aumentado muito a inadimplência das pessoas no geral. E agora nós também temos esse quadro chegando às empresas. 7,3%, salvo engano, foi o aumento da inadimplência das empresas. É a crise batendo de todo lado, Ricardo? É a crise batendo de todo lado, Barroso. É sempre bom falar, né? As empresas, quando chegam nesse nível de inadimplência, geralmente essa empresa já deixou de pagar os impostos, né? A primeira fonte de financiamento que as empresas buscam, geralmente, é o governo. Então, aquela queda de arrecadação que a gente vê em outras manchetes, né? Isso é bom ficar claro para o telespectador. Outras manchetes falam que o governo deixou de arrecadar, que a queda
na arrecadação do governo, ela tem dois problemas, duas causas. O primeiro é a queda da atividade econômica, que naturalmente já faz com que a arrecadação do governo caia. E a outra é que o momento econômico ruim, a primeira coisa que o empresário para de pagar é o imposto, né? Por uma série de motivos. Primeiro, porque os empregados ele não pode deixar de pagar, porque senão a empresa para, né? Outras contas também não são adiáveis. Por exemplo, contas de concessionárias, né, a luz, a água, são cortadas. Então, uma das fontes de recursos mais rápidas seriam o pagamento de impostos. Então, as empresas deixam de pagar impostos, diminui a arrecadação também. Agora, essa inadimplência deixou de fazer parte somente dos impostos, né, da parte do governo, e já chegou a outras empresas, principalmente fornecedores. Então, a gente vê essa inadimplência agora sendo aumentada entre empresas, o que é preocupante, né, Barroso? Quer dizer que o primeiro deixar de pagar que acontece, né? A primeira inadimplência se refere aos impostos. Porque o governo é aquele camarada, aquela viúva, né? Vamos chamar, a viúva não vai se importar muito, então o empresário deixa de pagar o governo. Se deixar de pagar, por exemplo, o setor bancário, o setor financeiro, é um perigo, né? Porque depois o banco vem com a voracidade, com a goela de um tamanho muito grande, né? Vem não, né, Barroso? O banco a gente também é um dos primeiros a ser cortado, na verdade. Bancos, as fontes de financiamento sendo o governo por uma característica, a gente vê isso, são estudos que a gente tem que provam que essa atividade econômica há uma redução maior na receita, ou seja, as receitas caem mais do governo do que o nível da atividade econômica caiu de uma forma geral, o que é um indício dessa primeira fonte de pagamento. A segunda dela seria o banco. Então, uma das primeiras coisas que o empresário deixa de pagar é governo, e aí eu colocaria banco também nessa lista de prioridades de não pagamento. O que ele evita pagar, não pagar, são fornecedores que geralmente são parceiros antigos, que trabalham, já conhecem a empresa há muito tempo, e obviamente o último que ele gostaria de deixar de pagar, e aí é só em caso extremo que ele deixa de pagar, que são os seus próprios colaboradores. Quer dizer que o último lugar nessa cadeia seria os fornecedores, e infelizmente chegou a esse elo. Barroso, é importante que isso é uma forma geral, não é sempre assim que acontece, mas na média é assim que acontece. Se chegou em fornecedores, a nossa grande preocupação agora é que o próximo passo é chegar nos colaboradores, ou seja, chegar na demissão ou no não pagamento dos próprios funcionários. Então, a luz amarela está aí, né? Enquanto estava só, entre aspas, né? Não estou falando desmerecendo bancos, muito menos o governo. Então, assim, esse calote, como você chamou, né, a inadimplência junto ao governo e depois junto às instituições financeiras, a gente já tinha visto esse aumento. Agora chegou na cadeia de fornecedores. O nosso medo é chegar no ponto final, que é a parte da folha. Sem dúvida, Ricardo. Eu agradeço muito as suas informações. Uma boa noite e até uma nova oportunidade. E o Redação vai para aquele rápido intervalo para voltar, durinha mesmo, com mais notícias.